E aí, gente, eu sou Dario Pato e temos notícias sobre uma possível segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake ou de um outro spin-off de Hora de Aventura. Pois é, minha gente, dos dias 28 a 30 de setembro de 2023 aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, o SCAD Animation Fest, um festival de animação com várias sessões e exibições, com discussões e debates sobre as tendências da indústria, e que dentre os convidados contou com a presença do Adam Muto, que foi showrunner de várias temporadas de Hora de Aventura e de Hora de Aventura com Fiona e Cake. Em sua participação no evento, o Adam Muto foi homenageado e ganhou o prêmio Spotlight 2023 por suas contribuições inovadoras à animação e ao entretenimento. E na ocasião, o Adam Muto deu uma entrevista à Variety falando sobre as possibilidades de uma segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake ou de um outro spin-off nesse universo de Hora de Aventura. Então, na entrevista do Adam Muto para Variety, ele disse que a possibilidade de novas temporadas de Hora de Aventura com Fiona e Cake ainda está em discussão. De acordo com ele, a pessoa que deu o sinal verde para a primeira temporada, que aprovou Hora de Aventura com Fiona e Cake, não está mais trabalhando na HBO Max, que agora se chama Max. Então o futuro de Fiona e Cake da franquia Hora de Aventura ainda está em fase de brainstorm, eles estão pensando o que fazer com tudo isso. Minha esperança é que essa série tenha ido bem o suficiente para que eles sintam que podem investir em temporadas futuras. Que forma isso assumirá, se for uma segunda temporada de Fiona e Cake ou se for uma abordagem do tipo antológica e nos concentrarmos em um outro personagem, ainda está no ar. Há uma lista contínua do que achamos que poderia funcionar como uma série, o que achamos que poderia funcionar como uma minissérie ou um especial. Após o final de Hora de Aventura, ainda HBO Max produziu Distant Lands, que tinha 4 episódios especiais que se passavam no universo de Hora de Aventura, e depois a gente teve Hora de Aventura com Fiona e Cake, que caso não tenha uma segunda temporada, vai funcionar aí como uma minissérie. Então, de acordo com Adam Muto, há ainda a possibilidade de fazer outras minisséries, outros especiais, não necessariamente focados em Fiona e Cake, Pode ser que seja focado em outro personagem do universo de Hora de Aventura. E a gente sabe que há infinitas possibilidades dentro de Hora de Aventura para qualquer tipo de continuação ou especial, principalmente agora que temos um multiverso de Hora de Aventura. Pensando aqui no final de Hora de Aventura com Fiona e Cake, a gente poderia tanto ter um especial ou uma série derivada focada no Prismo e em toda a instituição que ele trabalha, até para abordar de repente aquele defeito que a gente viu acontecendo com o Prismo no último episódio, e quem sabe conhecendo finalmente o chefe do Prismo, que só foi citado e nunca apareceu. Há, claro, também a possibilidade de uma segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake, de repente com a Fiona, a Cake e o Simon se juntando novamente e conhecendo outras realidades que a gente não viu na primeira temporada, e quem sabe até, de repente visitando algumas das realidades que a gente já viu. Afinal de contas, muitas dessas realidades, depois que a Fiona, a Cake e o Simon saíram, a gente não sabe qual foi o destino delas, e quem sabe a gente poderia até ver aí algum especial, alguma minissérie focada numa realidade específica, Aquela realidade, por exemplo, que foi dominada pelos vampiros é uma das minhas favoritas, e seria muito legal a gente conhecer um pouco mais dela, ver toda a mitologia que cerca toda aquela realidade. Seria até um motivo para explorar a relação da Jujuba e da Marceline naquela realidade, que é bem complicada, Porém, a maior dificuldade que o Adam Muto enfrenta para dar uma continuidade à Hora de Aventura tem a ver com esse monte de fusão e de mudanças que vem acontecendo com os canais e com os streamings. Só pra ter uma ideia, o Cartoon Network, que é a casa de Hora de Aventura, em 2019 passou a fazer parte da Warner Media, e a Warner Media recentemente se fundiu com a Discovery, se tornando Warner Bros. Discovery. Por isso a HBO Max mudou recentemente o nome para Max. Aqui no Brasil continua sendo HBO Max, mas em breve já se tornará Max também. E no meio disso tudo vão mudando as lideranças também, e há uma constante reavaliação do conteúdo que está sendo produzido. Então muitos projetos e muitas produções acabaram sendo cancelados, A sorte de Fiona e Cake é que ela já vinha de um case de sucesso que é a Hora de Aventura, então já tinha uma base estabelecida e acabou sendo salva. E mesmo assim, Hora de Aventura com Fiona e Cake ainda sofria por conta das constantes reavaliações estratégicas que vinham de cima. Com relação a isso, Adam Muto disse o seguinte na entrevista: como nosso programa já estava em produção, já estava sendo preparado, não podíamos mudá-lo naquele momento. Mas estávamos vendo muitos projetos ao nosso redor serem esmagados por uma pedra. Você continua, pedras estão caindo ao seu redor. Parecia tão arbitrário que não havia nada que pudéssemos fazer. Não podíamos navegar, só podíamos
podíamos esperar que tudo em que estávamos trabalhando estivesse alinhado com a estratégia deles, porque era um processo muito opaco. Ou seja, eles estavam contando apenas com a sorte para que tudo em que eles estivessem trabalhando, tudo que eles estivessem produzindo, estivesse alinhado com o pensamento das lideranças. Então Adam Muto fala como ele se sentiu quando conseguiu finalmente produzir e lançar a Hora de Aventura com Fiona e Cake. Foi meio libertador, porque você não consegue navegar nisso. Você não sabe como essas decisões estão sendo tomadas. Uma semana você ouvia, estamos nos afastando dos 6 para os 11 anos, ou estamos nos afastando da pré-escola. Então, alguns meses depois é como, bem, então vamos fazer para a pré-escola. E tem sido muito difícil traçar estratégias de longo prazo, porque a estratégia mudou e evoluiu. E muitas mudanças estão acontecendo, ainda vão acontecer dentro da Warner Bros. Discovery, né? A gente tá acompanhando isso, né, nas séries, nos filmes. Quem vem acompanhando aí o que vem acontecendo com os filmes e séries da DC que fazem parte desse conglomerado sabe bem disso. Então muita coisa aí ainda vai acontecer pra gente saber se Hora de Aventura vai ter alguma continuação, algum spin-off. O resto a gente aguardar mais um pouco pra saber quais decisões vão ser tomadas com relação ao futuro de Hora de Aventura com Fiona e Cake. Então, apesar de várias ideias criativas estarem sendo lançadas do que pode ser feito com o futuro de Hora de Aventura, cabe a gente esperar essas decisões internas serem tomadas. Então bora aguardar e torcer pra muita gente assistir Hora de Aventura com Fiona e Cake, pros números de visualizações subirem e quem sabe a gente ter aí um outro spin-off ou uma continuação. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!